Olá, meus amores. Hoje vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu e ver algumas coisinhas a mais folheando o nosso livro. Então, tia, não vai aparecer muito, tá bom? Então, vamos lá, prestem atenção. Então, turma, vamos relembrar de forma rápida tudo que a gente viu sobre o solo, certo? A gente sabe que para a formação do solo, há várias interferências de fenômenos naturais. E essas interferências são chamadas de intemperismo, certo? Estão relacionadas a alguns fenômenos da natureza, como a água, a temperatura, os seres vivos e os ventos. A gente já falou sobre isso. Com a junção esses fenômenos naturais, houve a formação do solo, certo? E aí a gente pode ver aqui, ó, cada um dos processos de formação. Primeiro, a rocha vai sendo degradada pela ação da chuva e do vento. Depois, forma-se a primeira camada de solo sobre a rocha. Começa a surgir uma matéria orgânica, né, que é a graminha. E aí libera nutrientes. E aí começa a surgir as plantas. E o solo continua sendo transformado nesse momento e passando pela ação dos seres vivos para melhor sustentação da vegetação que está em cima. E aí a gente pode ver que esse processo ele vai modificando o solo, certo? Então, intemperismo é isso, é esse processo pelo qual os fenômenos da natureza vão modificando o solo, certo? Vamos pular essa parte e vamos para cá. A gente também sabe que existem camadas que formam o solo, certo? Vamos observar essas camadas a partir desse desenho. De baixo para cima. Camada em que a rocha está inteira. Camada mais próxima da rocha. Camada que recebeu materiais das camadas de cima que foram carregados pela água. Camada onde contém restos de plantas e animais misturados a outras partes do solo. E a parte de cima formada pelo resto de plantas e animais. Então, essas camadas é as que formam o solo, certo? Não necessariamente vocês precisam saber disso, não. Mas é bom a gente ter esse saber, guardar consigo esse aprendizado de que o solo, ele tem algumas camadas que formam ele, certo? A composição e a característica do solo. A gente já aprendeu, ainda agorinha a gente falou sobre quais são os fenômenos naturais que formam esse solo, certo? Mas além disso, também tem alguns componentes que a gente pode citar que habitam o solo, né? Alguns seres vivos que habitam o solo, como fungos, bactérias, insetos, minhocas, e todos esses são agentes que são considerados partes da composição desse solo, certo? Eles fazem parte da composição do solo. Se a gente analisar direitinho, a gente pode ver também que o solo ele pode ter uma cor específica, uma textura específica, um cheiro também. O tamanho dos grãos de areia dele pode ser diferenciado, certo? Essas características elas definem os tipos de solo que a gente já conhece e já estudou, que são solo arenoso, esse tipo de solo aí, ó, que parece com o da areia, certo? São compostos de fragmentos pequenos de rocha que formam o que a gente chama de areia, certo? Como aquelas que a gente encontra na praia, solo arenoso. Solo argiloso, que são formados por um tipo de terra fina, composta de grãos muito pequenos e compactados. Esse solo argiloso a gente também conhece, que é a argila que a gente utiliza para a construção de muitas coisas no nosso dia a dia, como vasos, certo? Humoso é aqueles que apresentam uma grande quantidade de restos orgânicos. É aquele solo bom para plantar, certo? Eles podem ter minhocas na sua composição. Eles têm ele é rico em humus. Humus é um processo de decomposição que tem nutrientes para que possa crescer uma planta nesse solo, certo? Ele é mais escuro, esse solo. E o solo calcário, que são
típicos do deserto, esse solo, porque contém muito cal, um material bastante utilizado até nas construções de casas, de prédios, certo? E eles apresentam uma cor mais clara. Então, esses são os tipos de solo, certo? Arenoso, argiloso, humoso e calcário. Eu espero que vocês tenham entendido tudo bem direitinho. Realizem essa atividade dessa página 15, 16, 17 e 18, que vocês já vão estar estudando para a prova realizando essas atividades, tá? Um beijão e até nossa próxima aula.